Nossa série, uma série simples e bem direta, bem objetiva. Se Deus quiser, a frase tão comum a todos nós, mas seguida da uma afirmação que muda o sentido dela. Eu creio, se Deus quiser, mas eu creio mesmo, eu creio que o Senhor está presente na minha vida, eu creio que se Ele quiser, realmente as coisas acontecem. E nessa reflexão de hoje, nessa mensagem de hoje, eu gostaria de tocar num assunto muito presente, também bem cotidiano, especialmente nos momentos de dificuldade no país, de crise financeira no país, que é a resposta. A gente fala, se Deus quiser, mas eu creio que Ele me sustenta e que Ele é o meu sustento. Eu creio que Ele me sustenta e que Ele é o meu sustento. Na experiência do povo de Israel, nós vamos lá no livro do Êxodo, e no capítulo 16, um episódio também muito conhecido de todos nós. Nós vamos ver alguns versículos como base para a nossa reflexão nessa hora. Falamos sobre o sustento divino, sobre a confiança que nós podemos ter de que o Senhor nos sustenta mesmo, nos sustenta em todas as dimensões da nossa vida. Quando as situações financeiras ficam difíceis, a crise financeira bate na porta da gente, muitas vezes desemprego, a ameaça dele, ou uma redução de rendimentos, as expectativas de dificuldades da nossa vida, vamos dizer assim, de retrocesso, isso tem um poder surpreendente de mexer com a nossa fé, de mexer com o nosso coração. E é para essas ocasiões mesmo, e é para essas ocasiões, e é nessas ocasiões que a nossa fé, ao mesmo tempo é testada, ao mesmo tempo nos é dada por Deus. Eu queria ver com vocês, inicialmente, nessa passagem do capítulo 16 do livro do Êxodo, o episódio em que Deus providencia o alimento para o seu povo que estava no deserto. Eu vou fazer a leitura a partir do versículo 11. Queria que você abrisse. E o povo já havia reclamado porque a fome estava batendo, a carência estava batendo a porta. A porta não, porque eles não tinham nem porta para bater, não é? Estava no deserto, metaforicamente, a dificuldade, a situação estava apertando, e eles disseram, você nos trouxe aqui, disseram para Moisés, você nos trouxe aqui para morrermos no meio do deserto, bem que a gente falou para você que era melhor que a gente ficasse lá no Egito, onde a gente tinha meios de subsistência, meios de sustento. E aí então, a partir do versículo 11, o Senhor disse a Moisés, tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Dize-lhes, ao crepúsculo da tarde comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão. E sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. À tarde subiram codornizes e cobriram o arraial. Pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial. E quando se evaporou o orvalho que caíra, na superfície do deserto restava uma coisa fina e semelhante a escamas, fina como a geada sobre a terra. Vendo aos filhos de Israel, disseram uns aos outros, que é isto? Pois não sabiam o que era. Disse-lhes Moisés, isto é o pão que o Senhor vos dá para vosso alimento. Você pode repetir comigo essa palavra de Moisés? Isto é o pão que o Senhor vos dá para vosso alimento. Eis que o Senhor vos ordenou, colhei disso cada um segundo o que pode comer, um homer por cabeça, segundo o número de vossas pessoas, cada um tomará para os que se acharem na sua tenda. Assim fizeram os filhos de Israel, e colheram uns mais, outros menos. Porém, medindo com o homer, não sobejava o que colhera muito, nem faltava o que colhera pouco, pois colheram cada um quanto podia comer. Disse-lhes Moisés, ninguém deixe dele para a manhã seguinte.
ninguém deixe dele para a manhã seguinte. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés. E alguns deixaram do maná para a manhã seguinte. Porém, deu bichos e cheirava mal. E Moisés se indignou contra eles. Colhiam-no, pois, manhã após manhã, cada um quanto podia comer, porque em vindo o calor, se derretia. Ao sexto dia, colheram pão em dobro, 2 homeres para cada um, e os principais da congregação vieram e contaram a Moisés. Respondeu-lhes ele: isto é o que disse o Senhor: amanhã é o repouso, o santo sábado do Senhor. O que quiserdes cozer no fogo, cozei. E o que quiserdes cozer em água, cozei em água. E tudo o que sobrar, separai, guardando para a manhã seguinte. E guardaram até pela manhã seguinte, como Moisés ordenara. E não cheirou mal, nem deu bichos. A geladeira divina só funcionava no sábado. Deus preservava o maná no sábado. Então disse Moisés: comei hoje, porquanto o sábado é do Senhor. Hoje não o achareis no campo. 6 dias o colhereis, mas o 7º dia é o sábado. Nele não haverá. Ao 7º dia, saíram alguns do povo para o colher, porém não acharam. Então disse o Senhor a Moisés: até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Considerai que o Senhor vos deu o sábado. Por isso ele no 6º dia vos dá pão para 2 dias. Cada um fique como está. Ninguém saia do seu lugar no 7º dia. Assim descansou o povo no 7º dia. Essa é uma dinâmica muito interessante, que reflete para nós e ilustra como Deus administra toda a nossa vida. E a experiência do povo de Israel com a provisão divina do maná, ela serviu para experiências para o próprio povo de Israel e para a história seguinte. Nós vamos ver isso já já. Mas eu queria, a partir dessa passagem, tomando como base, como ponto de partida dessa passagem, eu queria falar a respeito do sustento de Deus, como Deus realmente cuida de nós e nos sustenta em 3 aspectos, em 3 dimensões. Primeira dimensão mais visível para a gente, que é o sustento em termos concretos. O que a oração do Pai Nosso chama de o pão de cada dia. O pão de cada dia. E quando Jesus fala do pão de cada dia, ele não está usando metáfora, ele está falando mesmo do que a gente precisa, do sustento divino para nós. Em termos concretos, Deus tem nos dado o pão de cada dia e, na realidade, Ele nos dá através do trabalho. Ele nos dá as condições, Ele nos dá a energia, Ele nos dá a própria possibilidade de estarmos empregados. Ele cuida disto também. Ele cuida disso nas nossas vidas. Existe uma estranha desconexão nossa da nossa espiritualidade com as coisas concretas da vida. Existe uma estranha desconexão da nossa fé com a nossa conta bancária. Existe uma estranha desconexão da nossa fé com a nossa força de trabalho. É muito estranho isso, porque nós pedimos a Deus que nos sustente, mas quando acontece alguma coisa que mexe com a nossa, o meio do nosso sustento, nós ficamos muito desestabilizados, porque nós confundimos o meio do nosso sustento com a fonte do nosso sustento. É diferente. O nosso trabalho, a nossa profissão, é o meio do nosso sustento.
é a maneira pela qual Deus tem providenciado o maná para nós. Mas a fonte do nosso sustento não é o trabalho. A fonte do nosso sustento não é o, para ser mais rigoroso, não é o dinheiro. Não é o dinheiro. Esse é o meio do nosso sustento. A fonte do nosso sustento é a misericórdia de Deus. Em dias de crise, desemprego, de estreitamento nos orçamentos, estreitamento obrigatório nos orçamentos, essa história, esse episódio do povo de Israel nos ensina, Deus nos ensina o método de mão dupla. O método de mão dupla a respeito do nosso sustento concreto. E eu queria que você levasse isso na sua mente com muita clareza. Nessa história, Deus diz: o meu papel é prover. Simplesmente Deus fala isso. O povo tinha provisões, teve provisões até um certo ponto, quando as provisões acabaram. Você se lembra que eles saíram rápido do Egito. As provisões não eram em grande quantidade. Então chegou um momento realmente muito parecido com os episódios de escassez que a gente enfrenta, de queda nos rendimentos, traçando um paralelo, é o que aconteceu com o povo. Mas Deus continua a dizer para o povo: o meu papel é prover. E o seu papel, meu povo, preste atenção, o seu papel é trabalhar dentro do meu método. Veja bem, não é apenas trabalhar, é trabalhar dentro do meu método. E qual é o método de Deus nessa proposta ao entregar o maná? Ficou claro. Deus disse: eu vou mandar, e vocês vão trabalhar colhendo o maná, mas vai ser do jeito que eu vou orientar vocês. Do primeiro ao quinto dia, um homer por cabeça. Um homer, de acordo com alguns estudiosos, dava mais ou menos 1,5 litro, mais ou menos. Então, um homer. Mas não guardem para o dia seguinte. Do primeiro ao quinto dia, vocês vão colher o suficiente para aquele dia. Esse é o meu método. No sexto dia, vocês vão colher para 2 dias, porque no sétimo, vocês vão ter um exercício de confiança. Irmãos, eu fico surpreso. Deus tem um humor refinado. Deus tem um humor refinado. Para um povo que já estava se queixando, já resmungando, já murmurando, Deus diz: eu vou cuidar de vocês. Mas enquanto eu cuido de vocês, vocês ainda vão precisar exercitar fé em mim. E vão ter que fazer do meu jeito. Façam do jeito que eu estou orientando. Isso é muito importante para nós. Por quê? Porque em tempos de escassez, nós somos tentados a esquecer que a maneira de pautarmos a nossa vida, a maneira de encararmos o nosso trabalho, a maneira de encararmos a forma como nós usamos os recursos, o dinheiro, não pode ser a nossa maneira. Eu e você somos servos do Senhor. Somos servos do Senhor. Não vou aqui descer a detalhes a respeito de administração financeira, mas essas são oportunidades para nós revermos onde está a nossa confiança e aqui nós damos valor mesmo. Onde está o valor, onde estão os valores da nossa vida? Porque quando o dinheiro deixa de entrar, um dos lastros principais da nossa confiança é tirado de nós. Não é verdade que quando a gente percebe que a gente não vai conseguir pagar as contas, que a gente vai encontrar dificuldade, vai ter que optar entre que contas pagar? Não é verdade que dá uma agonia? Não dá uma preocupação? Irmãos, vamos transportar a experiência do povo de Israel para a nossa vida. É uma experiência bíblica, é uma instrução bíblica. O Senhor diz: eu vou sustentar você.
eu vou sustentar você, mas você não vai ver o que você vai receber no dia de amanhã. Porque o que você vai receber no dia de amanhã vai chegar durante a noite. E você só vai ver quando o dia amanhecer. Mas eu vou providenciar, eu vou cuidar de você. Não mude o seu padrão de confiança em mim. E não mude os seus valores. Não mude os seus valores porque a situação financeira está difícil. É como se Deus estivesse dizendo isso para nós hoje. Não mude, não seja ansioso, não haja com ansiedade. Confie em mim. Deus faz a escassez, ela realmente pode levar à ansiedade. É isso que fazia o povo, alguns deles, pegarem o maná e guardar para o dia seguinte. Era ansiedade, é porque não se tinha certeza se haveria maná no dia seguinte. Irmãos, isso é tão parecido conosco. É tão parecido com a gente. Às vezes, a escassez leva à desobediência. Não é apenas a ansiedade, não. A desobediência com relação ao... Foi o que aconteceu no sábado. O povo sai para catar maná e não encontra, porque não estava lá mesmo. Deus falou, eu vou mandar até o 6º dia. E vocês vão viver no 7º com a porção dobrada que vocês vão colher no 6º dia. Deus tem um método para você e para mim. É claro que as nossas experiências, a maneira como cada um de nós vive dentro da nossa casa, as contas que a gente tem, as responsabilidades que nós temos, as necessidades que nós e nossas famílias temos, podem variar de uma casa para outra. Mas o Deus que cuida das nossas famílias é o mesmo. Os princípios do Evangelho que Cristo nos dá para nós construirmos a nossa casa, vivermos a nossa vida familiar, a nossa vida financeira, a nossa vida de trabalho, os princípios são os mesmos. Não podemos abrir mão dos valores. Eu fico muito agoniado e angustiado, preocupado por ver cristãos adoecendo a si e a sua família, por exemplo, por excesso de trabalho. Por excesso de trabalho. Porque não aprenderam a administrar, a articular a sua vida financeira com a sua vida espiritual. Me preocupa, irmãos, falo isso com muito temor de Deus no coração. E também com muito amor a cada um de vocês. Eu não estou citando nenhum caso específico. Estou falando realmente de forma genérica. Mas eu fico muito preocupado, porque isso é uma epidemia no meio cristão. É uma epidemia no meio cristão. Como eu ouço pessoas dizerem ou insinuarem que o excesso de trabalho é para trazer algum conforto e segurança para a sua família. Eu confesso que fico muito preocupado. É claro que cada um de nós sabe realmente por quê e como trabalha, por que e como se esforça, por que e como investe as suas energias. Cada um de nós sabe, lá no fundo do coração, o que realmente motiva. Eu arrisco dizer que muito, e falo isso porque sou humano e tenho essa tendência no meu coração também. Arrisco dizer que muito mais do que a gente dar segurança para a nossa família, nós trabalhamos muito movidos pela nossa ansiedade, pela nossa preocupação em não conseguir, não dar para a nossa casa aquilo que a nossa casa realmente precisa. Só que nessa ansiedade, nós perdemos a referência do que realmente a nossa casa precisa. A nossa família, o nosso lar e a nossa própria vida precisa aprender a viver nos valores do reino de Deus. Mesmo que isso implique em uma redução do nosso padrão de vida. É arriscado falar isso.
Mas essa é a verdade. Essa é a verdade do Evangelho. Nós transformamos o dinheiro num outro Deus. E existe uma narrativa, um mito que insiste em dominar a nossa mente, que é: se eu não tiver um bom meio de subsistência, a minha vida não vai dar certo. O que eu falo para você parece uma coisa meio desconectada da realidade. Mas lembre-se de uma coisa. Lembre-se de uma coisa. A realidade é desconectada de Deus. Quando digo realidade, estou falando dos padrões da sociedade. E quando Jesus chamou a mim, chamou a você para viver para Ele, para viver com Ele, Ele nos chamou com todas essas implicações, para nós construirmos a nossa caminhada baseados nos valores dele. O Senhor falou: olha, trabalhe sim, trabalhe com intensidade, trabalhe com dedicação, mas trabalhe nos meus métodos. Viva, construa a sua vida, o seu procedimento em relação ao sustento, nos meus métodos, porque o trabalho, o ir à luta é o meio, o sustento verdadeiro vem das minhas mãos. Vem das minhas mãos. Eu poderia citar alguns exemplos de intervenções milagrosas de Deus, trazendo sustento à vida de pessoas, mas na verdade isso são os meios extraordinários de Deus. Ele faz quando ele quer. Ele efetivamente o faz. Ele efetivamente faz. Mas para nós é um teste de confiança. O tempo de escassez, tempo de dificuldade, é uma boa oportunidade para a gente medir, avaliar o tipo de relação que nós temos com os bens e o uso do que nós fazemos com aquilo que Deus tem providenciado para nós. Tempo de escassez é uma boa oportunidade para a gente fazer um balanço do que realmente, da relação que nós temos com as coisas, com os bens, e o que nós temos feito com aquilo que Deus tem providenciado para nós. Que Deus realmente provê. Talvez a gente tenha que diminuir o nosso grau de exigência. Geralmente eu quero que Deus providencie aquilo que eu estou idealizando da maneira que eu acho que tem que ser. Talvez esse seja o momento de nós avaliarmos o padrão de vida que nós temos construído. Se nós estamos correndo para catar o maná para vários dias. E olha, irmãos, pode ser que a gente esteja comendo maná podre sem perceber. Porque a gente se acostuma. A gente se habitua. Deus tem o seu método. Confie em Deus. Não desanime. Deus está presente na tua vida. Deus está presente no teu lar. Experimente conversar com Deus e dizer: Senhor, me ensina a viver no padrão que o Senhor quer que eu viva. Esse momento talvez seja um momento para o Senhor me ajudar a rever os meus conceitos, a rever os meus valores, para que eu ande no teu método, para que eu ande nos teus passos. Isso vai nos remeter a uma segunda dimensão dessa nossa relação com o sustento que Deus nos dá. A segunda dimensão está numa interpretação desse texto feita por aquele cidadão que viveu esse texto. Moisés interpreta esse acontecimento anos depois. Queria ler com você um versículo apenas, mais à frente, no livro de Deuteronômio. Moisés, cerca de 40 anos depois, olha para trás e interpreta o que ele e o povo puderam aprender por essa experiência de escassez e provisão divina. Capítulo 8 de Deuteronômio. Versículo 3. Você pode ler comigo? Apenas um versículo, dá para nós lermos juntos.
Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3, é um dos discursos de despedida de Moisés. Vamos ler juntos. Ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com um maná que tu não conheceste, nem teus pais conheceram, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Depois, alguém usa essa expressão, não é? Alguém muito conhecido nosso usa essa expressão. E usa essa expressão no momento de escassez. Quem usa essa expressão lá na frente? Jesus. Em que circunstância você se lembra? Para quem que ele recita esse versículo? Ele recita esse versículo, o diabo, né? Pois é, o diabo está tentando a gente também. Agora Moisés, ele usa uma expressão muito interessante. Ele diz assim: o Senhor te humilhou e te deixou ter fome. O Senhor te humilhou, te deixou ter fome. Acabou aí? E te sustentou com maná. Deus obrigou o povo, vamos dizer assim, talvez nos obrigue a fazer aquilo que se diz no jargão, um downsizing da vida, né? Uma redução do padrão de vida. Ele te humilhou, te deixou ter fome, mas não te abandonou. Te sustentou com o que você precisava, para que você saiba em quem você deve colocar a sua confiança. Você deve colocar a sua confiança em quem e não em que. Deus está ensinando que nós não devemos colocar a nossa confiança em uma coisa, mas em uma pessoa. Não se deve colocar a confiança em um emprego. Não se deve colocar a confiança em uma empresa. Não se deve colocar a confiança em uma conta bancária. Mas se deve colocar a confiança no Senhor. Ainda que Ele nos humilhe, nos faça ter fome. Essa é uma palavra dura, né? Essa é uma palavra difícil. Mas eu estou aqui com 2 irmãos, com quem eu ando todo dia, né? Não estou aqui escondido atrás do púlpito, falando para você na segurança da Torre de Marfim pastoral. Não. É realidade, a gente caminha junto. A gente anda e sabe das dificuldades. Houve ocasiões na minha vida em que eu passei por dificuldades. Eu e Cláudia éramos professores do município, lá no início do nosso casamento. O Davi era bebê, 2 anos? 2 anos mais ou menos. E houve uma greve no município. A gente não queria entrar em greve, mas você sabe como é que é greve no funcionalismo público, né? Tudo para, éramos professores, e depois de um tempo de greve, o governo cortou o nosso ponto. Cortar o ponto significa cortar o salário. Irmãos, a fé deu aquela balançada. Era a nossa única fonte de sustento. Nós éramos funcionários públicos e tínhamos uma criança pequena em casa. Tínhamos família que nos apoiaram, pais que nos apoiaram, e a igreja onde a gente servia, onde a gente estava, também nos apoiou. Mas com toda certeza, irmãos, não deu para manter o padrão de vida. Tivemos que fazer uma redução drástica durante 3 meses, mais ou menos 3 meses, eu acho que mais ou menos 3 meses, até que a situação tivesse sido resolvida. Foram 3 meses de provação, de humilhação. Eu já era seminarista. Foram 3 meses em que nós dependemos de outras pessoas, do amor dos irmãos. O Senhor nos humilhou. O Senhor nos permitiu estremecer, mas nos sustentou com maná. Essas situações são escolas divinas na vida da gente. Quando Moisés fala isso para o povo,
40 anos depois, ele fala isso para que o povo e para nós entendermos que a nossa segurança, a nossa estabilidade e a nossa paz não está no pão de cada dia. A nossa segurança, a nossa estabilidade, a nossa paz estão no Pai que nos dá o pão de cada dia. Lembra disso, irmão? Lembra disso, irmã? Se você olhar para o Deus que cuida de você, você não vai se desesperar. Quando você olhar para o Deus que olha para você com amor, carinho, atenção e cuidado, a sua fé vai se fortalecer. E você vai reconsiderar a sua vida à luz do Senhor que te ama e de quem você tem se aproximado. Busca o Senhor. Busca o Senhor. Nossa segunda dimensão é a gente entender isso. É lembrar que não só temos que rever o método de ganhar a vida, mas nós precisamos aprender que situações como essa são exercício divino para nós. Exercício divino para a nossa vida, para nós confiarmos nele. Ele nos humilhou, nos deixou ter fome e nos sustentou com maná para nós sabermos que não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor, disso viverá o homem. Não coloque a sua confiança nas coisas, nos valores, no dinheiro. Isso é algo repetido cansativamente no Novo Testamento. Não coloque a sua confiança nas riquezas. Não coloque a sua confiança nos tesouros da terra. Não coloque a sua fé em Mamon. É como Jesus chama o dinheiro. Não podemos servir a Deus e a Mamon, as riquezas. Não podemos. Precisamos aprender a olhar para o Senhor. Isso não é coisa só de casamento, não. Mas é o nosso casamento espiritual com o Senhor, na riqueza e na pobreza. Olhar para o Senhor, confiar no Senhor, que nos dá o que a gente precisa. Na terceira dimensão, além da questão do método de trabalho, a questão de nós confiarmos que o Senhor é o nosso provedor, além do pão concreto, e eu entendo que é essa terceira dimensão que vai nos fortalecer para que a gente possa viver com esse grau de confiança concreta no dia da escassez, no dia do aperto, aguardando a resposta do Senhor. Mais do que o pão concreto, nós precisamos aprender a nos alimentar do pão vivo. Do pão vivo. E então eu queria ir com você numa outra passagem bíblica. Agora, lá no Novo Testamento, no Evangelho de João, no capítulo 6, eu queria ler para vocês uma passagem, essa passagem, são vários versículos, eu queria que vocês dessem bastante atenção no que Jesus fala em João 6, a partir do versículo 25. É muito, muito interessante, muito profundo, muito significativo e traz uma grande segurança para mim e para você, para a nossa fé, para que a gente possa dizer, eu creio, e Deus fala o que Ele quiser, eu continuo a crer nele. Jesus fala assim a partir do versículo 25. Tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram as pessoas que encontram Jesus: Mestre, quando chegaste aqui? Respondeu-lhe Jesus: em verdade, vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Pausa. Você lembra que Jesus fala isso logo depois de ter dado sustento para o povo que estava com fome? O povo passou o dia inteiro ouvindo Jesus. E o povo estava com fome, os discípulos estavam preocupados. Jesus diz aos discípulos: deem a eles o
o que comer, mas eram só de homens eram 5.000. E Jesus opera aquele milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Então Jesus providencia o maná para o povo. De uma outra maneira, né? Deus providencia o sustento daquele momento para o povo. E aí as pessoas correm atrás de Jesus. E Jesus diz assim: vocês vieram me procurar não porque vocês perceberam que o que aconteceu foi um sinal de quem eu sou, mas vocês vieram atrás de mim porque eu sou capaz de dar sustento para vocês. Até que ponto nós não temos agido da mesma forma com Jesus? Até que ponto nós não temos feito a mesma coisa? Ido ao Senhor porque sabemos que Ele pode nos prover as coisas. A verdade é que Ele provê. Mas Ele diz que o nosso foco, a razão de nós estarmos ao redor dEle, não pode ser utilitarismo, mas precisa ser um motivo bem mais elevado, bem mais profundo. Trabalhai não pela comida que perece, versículo 27, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque o Pai o confirmou com seu selo. Dirigiram-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Jesus tinha falado para eles trabalharem pela comida que não perece. Então eles interpretaram que era fazer as obras de Deus. Respondeu Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Então disseram eles: que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer o pão do céu. Irmãos, eles tinham acabado de ter um sinal. Eles tinham acabado de receber um tipo de maná, mas eles não perceberam o que estava por trás daquele provimento. Eles só olhavam a provisão, não olhavam o provedor. É isso que Jesus está nos dizendo hoje. Nossos olhos precisam estar no provedor e não na provisão, embora a provisão seja importante, tanto que Ele providenciou lá no passado o maná. Ele providenciou o alimento momentâneo para o povo, ali na multiplicação dos pães e dos peixes. Mas Ele diz: não é esse o centro da vida. Não é esse o centro da vida. Versículo 32. Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém eu já vos disse, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vira o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. O que Jesus está falando é que a nossa visão, especialmente de nossa, que somos seus seguidores, que somos seus discípulos e suas discípulas, a nossa visão precisa estar além do mero sustento. Irmãos, eu quero dizer para vocês com toda certeza, quando a nossa percepção da vida consegue, pela graça de Deus, transpor essa barreira imensa que é a ansiedade com as coisas e com o sustento, quando nós
pela graça do Senhor, movidos pelo Espírito Santo, descobrimos quem é o pão do céu mesmo, acontece aquilo que Jesus falou para os seus discípulos. Não fiquem ansiosos com aquilo que vocês precisam comer ou vestir. O que Deus tem dado a vocês é a vida. E a vida é mais que o alimento. Deus tem dado a vocês o corpo. E o corpo é mais do que as roupas. Busquem em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. E o que é necessário vai ser acrescentado. Será que a gente espiritualiza isso demais? Creio que sim, não é? Acho que a gente espiritualiza, é linda essa... Oh, mas que passagem linda, né? Mas na hora da gente viver, nós somos desafiados pelo Senhor para botar isso em prática. A busca pelo sustento, o emprego, que gera comida, educação, moradia, lazer, tudo que a gente precisa, saúde, não pode superar, não pode ser mais forte e mais importante do que a nossa percepção de que tudo vem dele. E, portanto, tudo nos atrai para ele. Deus é Espírito, mas vive em nós que vivemos a vida concreta. Será que Deus descuida das nossas vidas? Não, Ele não descuida, mas Ele nos ensina. E Ele nos diz: olhem para mim, eu sou o pão vivo. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Você tem um patrimônio que as pessoas do mundo não têm. Você tem um dom, um presente de Deus que as pessoas não conseguem perceber. Não conseguem perceber. Você que é cristão, que é cristã e que convive com gente de fora da igreja, eu acho que você convive mais do que eu. Eu convivo muito com vocês. Vocês são todos de igreja, né? Agora que eu estou convivendo mais um pouco com as pessoas de fora, mas você que convive com pessoas do seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola, na sua vizinhança com intensidade, sabe que você tem um patrimônio espiritual diferente. A convicção de que Deus está do seu lado. A certeza de que Ele, o Senhor, te deu aquilo que ninguém no mundo podia te dar, vida eterna. A convicção de que Ele é o pão vivo que desceu do céu. E que Ele tem você nas suas mãos. E que aquele que vai a Ele não lança fora nunca a promessa dEle, que nós acabamos de ler. E que Ele nos dá a vida eterna, e que Ele nos ressuscitará no último dia. São convicções que são presentes de Deus para você, irmão, para você, irmã. E essa convicção espiritual abrange o ponto que ninguém pode tocar. Consequentemente, tudo mais que é tangível, tudo mais pode ser providenciado por Deus para você e para mim. Ele nos deu aquilo que ninguém podia dar. Ele nos deu o pão do céu, o próprio Senhor. Ele nos deu o que ninguém podia dar. Será que, como diz o apóstolo Paulo, aquele que não poupou o seu próprio filho, pelo contrário, por todos nós entregou, porventura, não nos dará graciosamente todas as coisas? Irmão, irmã, coloque sua cabeça agora em oração. Coloque a tua preocupação nas mãos do Senhor. Coloque a tua preocupação, coloca aquilo que tem esquentado a sua cabeça, coloca diante do Senhor. Ele não ignora a sua situação, mas coloque com submissão diante do Senhor. Enquanto você está com os olhos fechados, eu queria ler para você uma mensagem que recebi essa semana a respeito da experiência são coisas que Deus faz com a gente mesmo. Uma irmã me mandou essa mensagem. Ela disse assim: eu simplesmente tive vontade de mandar, pastor, essa mensagem para você. Ela nem sabia o tema que eu ia pregar hoje. Essa mensagem fala a respeito da prosperidade.
Eu vou ler literalmente o que ela escreveu aqui. Hoje eu estava aqui pensando numa conversa que tive com meu irmão. Esse que fala sempre nos áudios que eu mando. A gente estava conversando sobre o que é, na verdade, a prosperidade. Muito tem se falado sobre isso, e muita gente acha que ao se converter, Jesus te promete uma casa boa, ter sempre emprego, problemas resolvidos e nenhum aperto. Mas não é nada disso. A prosperidade é ser sustentado por Deus em nossas necessidades. Necessidades e não querências. Como exemplo, nós lembramos do nosso avô, que no ano passado foi morar com Jesus. Somos uma família simples, de Minas Gerais, e o nosso avô foi evangelizado quando ainda morava na fazenda. Homem simples, ele trabalhava durante todo o dia na lavoura. E lia a Bíblia durante a noite, e à luz de lampião. Foi muito correto, dedicado ao serviço do Senhor, pai de família, marido presente e dizimista fiel. Não porque ele achava que estava trocando com Deus, mas porque entendia que assim ele estava sendo obediente e grato, mediante a tanto que o Senhor tinha dado. Ganhava pouco, salário mínimo de aposentado do INSS. Perdeu a sua fazenda para o banco por causa de uma praga na década de 60. Mas tinha uma casa simples, uma rua pequena, sem luxos, tudo muito humilde, com quintal e com paz. Ele nunca foi rico, mas lá sempre teve amor, receptividade, bolo e pão de queijo. E milho, pamonha e outras gostosuras. Nunca teve luxo, mas sempre teve muita caridade e compromisso. No final da vida, teve necessidade de médicos, hospitais caros e também medicamentos que não podia pagar. Foi muito bem amparado por um convênio muito bom, porque um dos seus filhos estudou, ganhou dinheiro e pôde pagar essa maravilha para ele e minha avó. Os outros filhos ajudavam com os remédios. Meu avô foi fiel ao Cristo a quem amava e que o fez próspero. Foi sustentado por um Deus que sempre o acompanhou e que foi presente desde os tempos da roça. Isso aqui é prosperidade. Estou autorizado a dizer quem me mandou. Depois vocês conversam com a Lívia sobre isso, viu? Perguntem sobre essa experiência para ela. É verdade. Deus nos sustenta do jeito que Ele quer. Não do jeito que a gente espera. Não do jeito que a gente espera. Mas Ele sustenta. Deus é fiel. Nós cantamos tanto isso, Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Deus continua sendo fiel, mesmo na nossa dificuldade. Então, curva a sua cabeça. Você coloque submisso, submissa diante do Senhor. Quero sugerir a você que diga algo parecido com isso, algo que é equivalente a isso no seu coração. Diga para Ele: Senhor, eu estou pronto, eu estou pronta a rever a vida e viver a minha vida financeira, os meus bens, de acordo com o que o Senhor quer que eu viva, da maneira que o Senhor quer que eu viva. Olhando para o Senhor, confiando que o Senhor é a fonte do meu sustento e que tudo mais é o meio, o Senhor é a fonte. Se você quiser nessa hora se ajoelhar por esse instante de oração, pode fazer isso. Coloque o teu coração diante do Senhor. Nesse instante de silêncio e oração, nós vamos nos preparar para comermos do pão que lembra o pão vivo. Bebermos do cálice que lembra o sangue do Senhor derramado, porque Ele nos ama. Vamos lá, para a oração.